E aí, vamos mergulhar hoje num dos temas mais profundos e fascinantes das Escrituras, o Pessah. Mas calma, não vamos falar só da história que todo mundo conhece. A gente vai descobrir como essa celebração antiga é, na verdade, um plano profético detalhado. Fica aqui comigo para a gente desvendar os significados por trás de tudo isso. Para começar, vamos direto ao ponto. O nome. Pessar. Em hebraico, isso quer dizer passar por cima. E essa é a primeira grande chave. A festa não é sobre perdão de pecados, mas sobre o juízo de Deus passando por cima, poupando quem estava protegido. É uma diferença sutil, mas que muda tudo e prepara o terreno para o que vem a seguir. A nossa jornada vai ter 5 etapas, tá? Primeiro, vamos entender o problema do pecado. Depois, como o Pessage funciona como um plano mestre. Aí a gente mergulha no simbolismo do cordeiro, descobre para quem era esse sacrifício e, por fim, entende o objetivo maior de tudo isso. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa estabelecer qual é o problema de fundo que o Pesach vem resolver: a nossa separação de Deus. Pensa assim, no começo, a humanidade estava no Jardim do Éden, na presença de Deus. Aí o pecado entra em cena e cria o que a gente pode chamar de um rio de separação que nos jogou para outra margem, para o exílio. E essa metáfora do rio é ótima, porque um pecado vai puxando o outro, como uma correnteza que te leva para longe. E qual foi a solução prometida desde o início para atravessar esse rio? Uma ponte, uma forma de voltar para a presença de Deus. E essa ponte, como a gente vai ver, seria construída com o sacrifício, com o sangue do Messias. Agora, aqui está o pulo do gato. A Torá, a lei, as festas, elas não são a ponte. Pensa nelas como a planta da ponte. O manual de instruções, sabe? O método didático que Deus nos deu para a gente conseguir reconhecer a ponte de verdade e ter fé nela quando ela finalmente ficasse pronta. Beleza? Entendida a ideia da ponte, vamos para a segunda parte e ver como o Pessah já é um estudo de caso perfeito, um exemplo detalhado desse plano divino em ação. E aqui tem outra distinção que é fundamental. Pessah é uma coisa e Yom Kippur, o dia da expiação, é outra. Em Pessah, o foco é escapar do juízo, da morte. Já o Yom Kippur, essa sim é a festa focada especificamente no perdão dos pecados, onde o bode expiatório levava a culpa embora. O Messias cumpre os dois papéis, claro, mas no Pessah o tema central é proteção. No primeiro Pessagem, lá no Egito, os elementos físicos eram muito claros. O cordeiro, o sangue passado nos batentes da porta, o pão sem fermento comido às pressas e as ervas amargas. Cada um deles carregava um significado gigantesco. Centenas de anos depois, Yeshua, ou Jesus, pega esses elementos da tradição e dá a eles um significado novo, ainda mais profundo. O vinho se torna o sangue dele, da nova aliança, e o pão, o seu corpo partido. Ele não estava cancelando a festa. Pelo contrário, ele estava se revezando como o verdadeiro centro dela. Ok, agora vamos dar um zoom no elemento principal da festa, o próprio cordeiro. O que ele representava? A precisão profética aqui é de arrepiar. O cordeiro era escolhido no dia 10 e sacrificado no dia 14, 4 dias depois. Se a gente considera que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, esses 4 dias apontam de forma impressionante para os quase 4.000 anos entre Adão e o sacrifício do Messias. É incrível. E os requisitos para o cordeiro eram super específicos. Tinha que ser tamim, ou seja, sem defeito, perfeito. Tinha que ser zacar, macho, que tem a ver com ser lembrado, com representar a família. E ben, filho, apontando para o primogênito. Todas essas características eram, na verdade, sombras que apontavam para a realidade que se cumpriria no Messias. E um detalhe interessante, o sacrifício podia ser um cordeiro ou um bode, e isso simboliza uma dualidade. O cordeiro representa a inocência e a submissão do Messias, já o bode representa a nossa natureza pecadora, carnal, que ele levou consigo para ser morta na cruz. Faz todo sentido. Muito bem, agora vamos abrir um pouco o foco. Afinal, para quem foi esse sacrifício todo? A resposta para essa pergunta nos leva a um evento histórico que mudou tudo. As próprias palavras do Messias declaram a missão principal dele. Mas quem são exatamente essas ovelhas perdidas da casa de Israel? Para entender isso, a gente precisa voltar na história. Depois do rei Salomão, o reino se dividiu em 2. A casa de Judá ficou no sul, foi para o exílio na Babilônia, mas uma parte dela voltou.
Já a casa de Israel, as 10 tribos do norte, foi conquistada pela Síria e espalhada entre as nações. Elas se tornaram as tribos perdidas. Pois é. Os profetas estabeleceram um período de punição para a casa de Israel, porque eles não se arrependeram. E a matemática por trás disso é fascinante. A conta é a seguinte: o profeta Ezequiel fala numa punição de 390 anos. Mas lá em Levítico está escrito que se não houvesse arrependimento, a punição seria multiplicada por 7. Então, 390 vezes 7 dá 2.730 anos. Se a gente contar a partir do exílio deles, lá em 722 a.C., esse período profético termina mais ou menos na nossa era. E agora, para fechar, vamos juntar todas as peças. Qual é o propósito final da lei, da Torá e da obra do Messias? A resposta está codificada, de uma forma linda, na própria palavra hebraica para coração, que é levav. Olha só que coisa incrível! Levov é formado pela letra Lamet, que é o desenho de um cajado de pastor, um símbolo de autoridade e guia. E essa letra é seguida por duas letras Bet, que significa casa. Então, o que é um coração guiado por Deus? Simbolicamente, são as duas casas de Israel, Judá e Israel, sendo guiadas pelo cajado do bom pastor. Ou seja, o ponto central é esse. Quando o cajado do pastor, o Lamet, lidera as duas casas, a gente tem a palavra levav, um coração alinhado com Deus. Mas se as duas casas rejeitam o cajado, colocando ele no final, as mesmas letras formam a palavra Babel, que significa confusão. A ordem é tudo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a grande obra do Messias foi trazer de volta essas duas casas, Israel e Judá, para debaixo da orientação do pastor, então a Torá, que nada mais é do que a instrução desse pastor, ganha uma relevância contínua e muito profunda para todos que decidem segui-lo hoje. Fica aí a reflexão.